Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Como os Estados Unidos são muito grandes, rola muita produção regional, né, em música, em cinema. Então tem coisa que, claro, passa batido. Tem um filme slasher dos anos 80 que eu ouvia falar bastante do quão estranho ele era, né? Eu ouvia muito falar que ele era chatinho, uma boa parte, mas ele era meio estranho, assim. E foi rodado na Carolina do Norte, com ninguém conhecido. A mais conhecida era uma espécie de coelhinha da Playboy lá, que é uma das loironas do filme, que aliás tem uma cena em que você percebe que ela tá com uma camisa, assim, o negócio, tá sem sutiã, você vê os bicos, assim, dos mamilos, né? Porque filme de slasher é bem isso. Que foi produzido lá em 1981, lançado em 82, eu acho, e é conhecido por, acho que uns 3 nomes, porque também tem isso. Às vezes essas produções bem pobres, elas mudavam de nome para a pessoa conseguir revender para outro exibidor. Então, às vezes, certo, tinha gente que assistia isso 2, 3 vezes ao mesmo filme, achando que era outra coisa, né? Esse filme ficou muito raro para conseguir durante décadas, mas eu estou gravando o vídeo em junho de 2023, né? Mas há alguns anos, por exemplo, eu fiquei sabendo que uma companhia, a Arrow Films, lançou isso em DVD, naquele Blu-ray, com a faixa de áudio, de comentário de diretor, de produtor. Falei, nossa senhora, não me lembro. E aí sempre quis ver. Aí num domingo de manhã, tava de bobeira assim, falei, deixa eu digitar no YouTube. E não é que achei, né? Sem legenda, sem nada, eu entendo inglês. Aí fui ver, né, para ver quão estranho era o filme, né? Nossa, é um tédio, uma porcaria imensa, assim. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O filme não tem história e durante 50 minutos, sei lá, não acontece nada. Então é assim, começa tipicamente como um slasher deveria começar, né? Com um casal transando e morto. Só que, bom, eles estão transando numa moto. Deve ser super confortável, né? Só para. E aí, eles são mortos ao mesmo tempo e enlaçados. Tudo bem que a imagem é escura para burro, o filme é escuro, não dá para ver nada às vezes. Mas dava para ver que a corda estava no pescoço aqui e não aqui na garganta. Como que. Mas eles são mortos aí durante um pedaço do filme, eles são jogados num riacho lá. Aí tem os créditos iniciais, não sei o que, aí corta porque é uma cidadezinha, você vai ver a vida, então, numa cidadezinha pacata dos Estados Unidos no começo dos anos 80. Acho que deve ser por isso que algumas pessoas gostam, né? Porque tem uma hora lá que eles vão na grocery store, no armazém da cidade, você vê os produtos que havia na época, as roupas, enfim, deve ser por isso. Mas, nossa, vai ter um parque de diversões que vem virar para a cidade, né? O Carnival. Olha, gente, sem brincadeira nenhuma, durante 40 minutos não acontece nenhuma morte, não acontece nada. É só um monte de personagem que entra e sai falando, 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 e um monte de fiapos de enredo que vão sendo colocados e que não levam a lugar nenhum. Então, por exemplo, tem um garoto que tem problema mental, é o Casey. Então dá a entender que ele pode ser o assassino, mas tem uma hora que ele some, né, da casa lá e nunca mais nunca mais o filme, não, ele sumiu, nunca mais a história pega ele. O filho do xerife a gente aprende que morreu em um acidente qualquer, e acho que quem estava dirigindo o carro é o tal do Chase. Acreditem, isso não vai ter nenhum peso depois no desfecho da história. Aliás, uma das coisas que as pessoas discutem e nos fóruns de terror da internet, quando o assunto é esse filme, é saber se entendeu quem foi o assassino, porque é tão mal feito, o filme não tem história. Parece que eles fizeram tudo nas coxas. Parece não, foi feito tudo nas coxas. Mas aí depois, aos 40 minutos, tem uma outra morte. Só que essa morte, certeza que foi gravada e foi uma coisa que eles pensaram depois que o filme estava editado. Porque é assim, ó, eu falei que estava tendo um parque de diversões na cidade. Essa outra morte, então tá cheio de gente lá, tal, com tobogã, carrossel, aquela coisa.
Essa outra morte é uma moça que tá sozinha, se afasta do grupo, ela recebe, acho que uma flechada, uma seta, não sei o quê. Ao invés dela sair correndo e correndo, correndo, ela entra num lugar que tem um carrossel. Eu falei, mas quantos carrosséis tem nessa cidade? Tem um parque de diversões, agora tem um carrossel abandonado. E que droga que essa mulher entra nesse carrossel, nesse lugar fechado? Ela não está sendo perseguida. E aí, sabe o que ela faz depois que ela entra no lugar fechado no carrossel? Ela vai dar uma volta no carrossel, mortalmente ferida. E aí o serial killer coloca um saco de plástico na cara dela. Aí, isso na mais ou menos 40 minutos do filme, que eles falam, e o som não está muito bom, né? Porque eu não vi na cópia DVD restaurada, eu vi no YouTube. Olha, só vai acontecer mais alguma coisa. O filme tem 1h26, pelo menos a cópia que tem no YouTube, né? Lá pela 1h15, jurou. Aí é um monte de coisa, um monte de morte, tá? Só que essas mortes são tudo no escuro, ou elas são off-screen, né? Elas são off-screen, são fora da câmera, ou são mequetrefes para burro. Tá? E aí, quando tem a revelação do assassino, que não usa máscara, não usa nada, a gente tem até assim, mas quem que é essa pessoa? E ao final tem uma mini explicação, mas é tudo tão rápido, tão mal feito, tão merda, que você não entende direito o que é. Parece que é o coach, parece que é o técnico do time de beisebol que tinha um problema com a mãe. Então, é que ele fala, mas ele parece que ele tinha morrido. O filme dá a entender pra gente que ele tinha morrido. A gente vê, né, quase isso. Só que todo mundo é muito parecido, muito sem graça, assim. Então então imagina que seja ele, porque aí ele matava porque ele tinha problema com a mãe. Mas você fala, mas por quê? Assim, o que esse grupo fez para ele? Não pergunta. O filme não tem história, é só isso. É um monte de gente falando e aqueles atores que fazem papel de alunos do segundo grau, estão acabando o segundo grau, uma ou duas só, você tem cara de segundo grau. O resto ali tinha ator, ator, né? Eles estão fazendo filme, que dava na metade dos seus 30 e poucos anos já. Quando abre, assim, aquele vinco, assim, falei, nossa, não, é muito podre os defeitos especiais, assim, e outra, o filme não tem nenhum pouco de tensão, porque até os, sei lá, 5 minutos, 9, menos até, a ação começa a acontecer nos 9 minutos finais, né? Mas até mais ou menos os 5 minutos finais do filme, as personagens não sabem que tem um assassino à solta. Então não tem tensão. É uma coisa que o mínimo devia ter. Tem lá duas pessoas desaparecidas, mas sabe aquela coisa de filme de terror? Ah, fulana desapareceu. Ah, ela vai voltar. Mas até... assim, então eles ficam falando. É um lixo, é uma droga o filme. Nossa, que porcaria que é. Eu falei sem nenhum problema de spoiler nem nada, porque não tem qualidade redentora, não compensa assistir. É lixo mesmo, vomitável. Tchau.